Eu quero falar sobre um livro aqui, para você que está chegando aí, um livro chamado A Isca de Satanás. Eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados daquilo que eu aprendi na leitura desse livro. E eu acho muito pertinente para o tempo presente, para o momento que nós vivemos. E eu acredito que se eu puder compartilhar e alguém aqui aprender pelo menos um pouquinho daquilo que está aqui nesse livro, eu acredito que a gente consegue ter uma estrutura melhor. E eu quero compartilhar com você hoje, necessariamente, o primeiro capítulo desse livro, John Bevere, que é A Isca de Satanás. E que isca é essa? Ele diz assim, como se livrar de uma armadilha mortal, né, que é a ofensa. Olha a importância desse livro aqui. Na verdade, a gente entende, né, que as escrituras, ela é o suficiente, ok? Mas eu digo para você que uma visão da parte da escritura, né, onde vem despertar na gente aquilo que é necessário para a gente viver em comunidade, viver na igreja de uma forma mais saudável, com certeza vai ser muito melhor. Então, bem-vindos vocês, sejam todos bem-vindos, paz seja convosco, a paz de Mateus, Eliane, Gilmário, Cássia, Jaciara, ok? Quem tiver mais aí na live, por favor, deixe seu nome aí, seu boa tarde. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com você. Eu estava lendo esse livro e eu comecei a ter um desejo muito forte no meu coração em compartilhar os aprendizados desse livro. E eu acredito que eu vou fazer isso por mais vezes. À medida das leituras que eu fizer, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês quiserem também, né? Se vocês quiserem estar comigo aqui durante esse período, então, basicamente, ao meio-dia, nós estaremos compartilhando a leitura de livros que vão ajudar você na caminhada, na sua fé, no desenvolvimento da sua jornada como cristão. Quem está comigo aí? Quem vai comigo aí? Vamos lá. E você não precisa ficar olhando no celular, não. Se você quiser, bota o celular de lado aí, só ouve o que nós vamos falar, ok? Então, a isca de Satanás, e a isca que ele fala aqui nesse livro é a ofensa. Preste atenção nisso. O primeiro capítulo ele começa falando sobre o eu ofendido. O eu ofendido? Ele faz uma pergunta. Eu ofendido? Porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma ofensa sem perceber. E ele explica que a gente não percebe muitas vezes por conta do orgulho. A gente prefere entender que muitas vezes nós fomos injustiçados por conta de qualquer outra coisa e julgamos, inclusive, ele fala no livro, nesse capítulo, que ele fala que não, muitas vezes algumas pessoas perguntavam para ele, e aí, você se ofendeu com essa situação? Ele disse, não, para mim está tudo bem, quando na verdade estava assim ofendido. Só que não percebia, não se fazia perceber isso por conta exatamente do orgulho. E o orgulho muitas vezes nos impede de perceber que nós estamos ofendidos e por conta disso deixamos com que a ofensa se instale e permita que se crie outros tipos de problemas a partir da ofensa quando ela não foi resolvida. Eu grifei algumas partes aqui e eu vou ler para você aqui. Preste atenção nisso aqui, Muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado por causa de feridas e dores que as ofensas geraram em sua vida. Eles são incapacitados e impedidos de cumprir com seu potencial. Na maioria das vezes foram feridos por um de seus companheiros crentes. A ofensa tem um sabor de traição. Olha só. No Salmo 55, 12 a 14, diz assim, Davi lamenta. Não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem, meu igual,
meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha só de onde é que vem a ofensa muitas vezes. A ofensa, ela vem na maioria das vezes, de pessoas mais perto, porque às vezes de pessoas distantes a gente nem se preocupa tanto, mas a ofensa quando vem de pessoas perto, né? Preste atenção nisso aqui, ó, na outra parte que ele fala. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Você encontrará o ódio mais forte entre pessoas que um dia foram muito próximas. Gente, isso aqui é pesado, hein? Fala a verdade aí. O que é que você acha dessa parte aqui? O que é que você acha? Diz aí, comenta aí. O que é que você acha dessa parte? Ele diz aqui na sequência que uma das guerras mais sangrentas que existem são as guerras civis, entre irmãos contra irmãos, entre filho contra pai e entre pai contra filho. São as guerras mais sangrentas que existem. Olha que algo terrível isso. Isso tudo por conta de uma ofensa. Se a gente, aqui não está no livro, mas se a gente for perceber, isso acontece inclusive na Bíblia. Quando muitas vezes as pessoas se sentem ofendidos. Um exemplo muito claro disso é sobre José. José simplesmente, ao contar o seu sonho, ofendeu os seus irmãos e ofendeu inclusive seu pai. E quantas vezes nós não vemos situações assim, pessoas que se ofendem simplesmente por conta dos teus sonhos, pessoas que se ofendem com você simplesmente por conta do seu modo de viver, do seu modo de reagir diante das situações. Imagina que a ofensa de verdade é uma isca muito poderosa que Satanás usa para tentar minar a força da igreja. A ofensa é uma isca terrível, mortal, que Satanás usa para tentar destruir famílias. A ofensa do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos e os pais. E essas ofensas têm sido algo muito grave. E isso, inclusive, dentro hoje do seio da igreja, entre ovelhas e pastores, entre pastores e outros pastores, entre ovelhas e outras ovelhas, entre ovelhas e líderes. Tudo isso tem sido hoje uma armadilha que Satanás tem usado contra pessoas, contra famílias, contra instituições. E eu quero que você entenda isso. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Você encontrará o ódio mais forte entre pessoas que um dia foram muito próximas. Isso daqui é o que ele fala na entrada, né, do capítulo de número 1. A armadilha do engano. A palavra grega traduzida como escândalo vem da palavra escândalon. Esta palavra originalmente se refere à parte da armadilha na qual a isca fica presa, né? Frequentemente a palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. Escândalo é uma armadilha que Satanás coloca. No Novo Testamento, ela geralmente descreve uma armadilha usada pelo inimigo. A ofensa é uma das grandes principais armadilhas usadas pelo diabo para levar pessoas cativas, né? E ele fala aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele desses laços. As laços aqui ele dá ênfase às armadilhas do diabo, tendo
tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Na sequência ele diz aqui o seguinte, ó: aqueles que se envolvem em discussões ou em oposições caem em uma armadilha e se tornam prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo. Olha só, quem cai na armadilha da ofensa, ele passa agora a ser prisioneiro, e passa a fazer a vontade do diabo. Olha só que perigo é um crente ofendido. Um crente ofendido, ele é um prisioneiro e alguém que faz a vontade do diabo. Gente, isso daqui não pode existir na nossa vida. Fala a verdade. Me conta aí. Isso não pode existir na minha e na sua vida. Porque um crente ofendido, ele passa a ser um prisioneiro e um alguém que passa a fazer a vontade do diabo. Olha só o que o escritor diz ainda. O que é ainda mais alarmante é que eles não estão cientes do cativeiro que se encontram. A maioria das pessoas ofendidas, elas não têm noção que elas estão dentro desse cativeiro. Elas não têm noção que elas fazem parte de uma prisão. E que prisão é essa, pastor? É a prisão da ofensa. Gente, fala a verdade, isso daqui não é muito real. Isso daqui não é de verdade algo terrível nos tempos de hoje. Isso daqui é ou não é verdade? É ou não é verdade que isso é terrível para os nossos tempos? Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Aquelas que foram tratadas injustamente e de verdade, ok? E aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Duas formas. Uma que realmente foram tratadas injustamente e outras que apenas acreditam que foram tratadas injustamente. As pessoas que estão na segunda categoria acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente, elas tiram suas conclusões de informações imprecisas. Né? O que é isso? Eu tive situações mesmo, já de resolver, pessoas que chegaram a conclusões de algo que não é verdade, que não foi verdade, que não aconteceu, mas que simplesmente achou que era desse jeito e internalizou aquela situação. E isso trouxe consequências terríveis para esta pessoa. Imagina que o ofendido, ele, além de passar a ser uma presa de Satanás, além dele agora passar a fazer a vontade de Satanás, ele é o maior prejudicado. Porque a pessoa que é ofendida, que se sente ofendida, que muitas vezes pensa que Deus vai agir na vida daquela outra pessoa que aparentemente a ofendeu, essa pessoa ela vai se definhando, ela vai passando por situações terríveis na vida e você vai percebendo que a pessoa vai descendo ladeira abaixo, simplesmente por causa de uma ofensa que ela internalizou, e uma ofensa que talvez não tinha nem sentido para ela. Você está entendendo o poder daquilo que nós estamos compartilhando aqui com base nesse livro? E me diz aí se você está gostando também, compartilha aí, comenta aí se você quer que eu continue, né? São alguns capítulos aqui para a gente compartilhar. Eu acredito que a gente vai ser bem breve, 30 minutos para cada capítulo que nós vamos compartilhar aqui. Pelo menos uma vez no dia eu vou abrir essa live para a gente dar continuidade a esse livro. É uma facilidade tanto para mim, uma oportunidade para mim, quanto também para você, que talvez vá aproveitar esse tempo aqui para poder absorver o conteúdo. A mesma fonte que eu estou absorvendo aqui um conhecimento, você também vai absorver daí. Certo? Então, uma forma usada pelo inimigo, eu passei isso aqui, né? Já falei, ok? Uma forma usada pelo inimigo para manter pessoas presas à ofensa é mantê-las ocultas. Preste atenção nisso aqui. Olha que coisa terrível isso aqui, ó. Uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta.
Ou seja, a maioria das pessoas ofendidas, elas não compartilham da sua ofensa. E aí isso é uma situação que o inimigo usa para manter a pessoa presa à ofensa. Uma ofensa usada pelo inimigo para manter as pessoas, ou uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta. Quantas vezes você percebe pessoas que estão com ofensas ocultas, encobertas pelo orgulho? O orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. Preste atenção nisso. Gente, eu quero que você comente aí nessa live. É interessante isso aqui ou não? O orgulho nos impede de lidar com a verdade. Você nunca muda quando pensa que está tudo bem. Você nunca vai mudar. Quando você olha para a situação da ofensa e diz assim, não, está tudo bem, não, está tudo certo. Isso é o que? Orgulho, a manifestação do orgulho. E é a forma de deixar a ofensa guardada, a ofensa escondida. É a forma de muitas vezes manter aquela ofensa escondida, é o orgulho. E aí quando alguém pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, isso aí pô, já foi, já acabou. Que nada, isso daí tá sendo a mudança para quem acha que está tudo bem, exatamente. Não há mudança, exatamente. Então, o orgulho nos impede de lidar com a verdade e você nunca muda quando pensa que está tudo bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Olha que coisa poderosa. Então, ele nos impede de viver a mudança de coração que tem o poder de nos libertar. E sabe como é a forma de a gente libertar? Preste atenção, que coisa interessante. Alguém te ofende. Vamos supor, alguém te ofendeu, alguém te tratou de forma injusta, você se sentiu ofendido, e aí você guarda aquela ofensa, esconde aquela oferta por certo tempo, só que o texto lá de 2 Timóteo 2, 24 a 26, ele vai dizer que o antídoto para esta ofensa é o arrependimento. Interessante que você se acha, você entende que você foi ofendido, que necessariamente alguém ofendido fica na expectativa de que outra pessoa peça perdão a ela, só que o antídoto para a ofensa é o arrependimento. Olha só que interessante. Gente, isso aqui é poderoso demais. Quantas pessoas não estão aqui, se alimentando da isca de Satanás por conta da ofensa? Foi ofendido e por conta disso até hoje, por conta do orgulho, prende no seu coração o orgulho, trava a sua alma, aprisiona, e essa pessoa agora passa a ser um instrumento nas mãos de Satanás por conta do orgulho. Isso aqui é terrível. Por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente, você retém o perdão. Embora a verdadeira condição do seu coração esteja oculta aos teus olhos, ela não está oculta aos olhos de Deus. Só porque você foi maltratado, não tem permissão de ficar preso a uma ofensa. Rapaz, que poderoso isso aqui, Só porque você foi maltratado, não tem permissão para ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica outro. É difícil. Eu tenho certeza que tem gente que prefere ficar com a ofensa do que com a verdade. E agora vamos falar da cura, né? Ele passa agora a falar da cura. No livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodiceia dizendo a eles, primeiramente, que se viam como ricos, abastados e não tendo necessidade de nada. E depois expondo a verdadeira condição, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eles haviam confundido o poder financeiro com o poder espiritual. O orgulho oculta a real situação. E aí ele, lá no final, inclusive aqui eu lembro do pastor Mateus que está aqui, ele falou sobre a compra de ouro, né, em uma das mensagens que eu ouvi pregar, e ele fala sobre isso. E Jesus diz assim, olha, compre ouro de mim, né, que ele diz assim, o ouro refinado, preste atenção nisso. Quero que você preste atenção. Eu sei que você está
aí com base na música de Anderson Freire, que diz assim: você é um espelho, né, que é mais valioso que ouro de Ofir. Mas preste atenção nisso daqui, ó. O ouro refinado é suave e flexível, isento de corrosão e de outras substâncias. Somente quando o ouro é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel e daí por diante, é que se torna duro e menos flexível e mais corrosivo. Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Tem gente que é um ouro, mas é um ouro duro. Por quê? Porque tem misturado tantas outras substâncias, que essas substâncias sim têm prejudicado demais, né? E tem tornado a pessoa inflexível. Podemos ver imediatamente o paralelo. Um coração puro é um coração de ouro puro. Coração de ouro puro é macio, suave e flexível. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: declara que os corações são endurecidos pelo engano do pecado. Se não tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos de pecado, como a amargura, a ira, o ressentimento. Uma substância que são acrescentada endurecem o nosso coração. Poderoso isso daqui. Uma substância, quando é acrescentada, quanto mais duro o coração, mais substâncias existem nesse coração. Faz sentido o que eu estou falando até agora aqui, gente? Será que eu estou falando sozinho aí ou tá tudo bem? Vamos lá. Agora você precisa fazer uma escolha que decidirá o seu futuro. Você pode continuar, já estou terminando, tá? Você pode continuar irado, culpando a sua esposa, seus amigos, seu pastor e as pessoas com quem você trabalha, ou você pode ver a sujeira, essa sujeira do pecado, como ela é, e se arrepender e receber perdão, né? E aí, finalizando, ele vai dizendo da seguinte forma. Boa. Compres colírios para ungires os olhos, a fim de que veja. Apocalipse 3,18. Vê o que? A verdadeira condição. Essa é a única maneira de sermos zelosos e nos arrependermos. Como Jesus ordenou em seguida, você só se arrepende quando para de culpar os outros. Quando culpamos os outros e defendemos a nossa posição, estamos cegos, lutando para retirar o arqueiro do olho do nosso irmão quando há uma trave nos nossos olhos. E finalizando o capítulo, ele diz assim: não permita que o orgulho impeça de você ver e de se arrepender. Né? Na próxima, amanhã, eu vou entrar mais uma vez meio-dia, se você achar legal. Eu vou deixar essa live gravada, vou deixar aqui gravado. Se você quiser, manda para alguém que você, olha, separa aí 25 minutos, 30 minutos do seu dia para assistir, para ouvir, não precisa nem assistir, só ouvir essa explicação aqui, né, do capítulo 1, e já convida pessoas para amanhã a gente compartilhar o capítulo 2, né, que é o escândalo em massa. Mas eu quero deixar aqui registrado a última frase do capítulo 1, que ele diz assim, ó: não permita que o orgulho o impeça de ver e de se arrepender. Tá bom? Então, eu estou compartilhando os aprendizados aqui desse livro. Amanhã nós vamos voltar com o capítulo de número 2. Se você gostou, comenta aí e compartilhe essa live para mais pessoas entenderem o quanto essas pessoas podem estar marcando a sua vida de forma negativa por conta da ofensa, né? Mas eu quero orar por você que está aqui comigo até agora e apenas fazer uma oração breve para que verdadeiramente isto possa nos blindar, né, da ofensa e do orgulho. Amém? Deus, nós oramos, Pai querido Senhor, por essa pessoa que aqui está. Essa pessoa que está, meu Deus amado, Senhor, comigo nessa live, Pai. Eu não sei a situação, não sei o porquê o Senhor os trouxe até aqui, Pai querido, mas eu tenho uma certeza, Pai, que tudo tem um propósito.
E eu sei, meu Pai, que o Senhor não colocou, meu Deus amado, esse desejo de compartilhar esse conteúdo de forma aleatória, mas sim para cumprir um propósito. Deus, que o Senhor possa blindar o nosso coração, que o Senhor possa nos despertar, meu Deus, para entender o quanto nós estamos presos na ofensa e presos também no orgulho. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que possamos compreender, Senhor, e nos livrar, Senhor, dessa isca mortal de Satanás que é a ofensa. Então, Pai, nos abençoa, nos dá um dia de paz, um dia de vitória, um dia de milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém? Tchau. Deixa eu ver se eu consigo terminar agora.